Podcast Correio do Povo Rural, especial debates Correio do Povo na Expo Inter 2020. Apoio Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Boa tarde, nós estamos dando início hoje ao segundo debate do Correio Rural, debates da Expo Inter deste ano. Hoje nós vamos tratar sobre a carne brasileira no mercado mundial. No debate de ontem, o tema foi a produção primária em 2020, números, repercussões, principais acontecimentos. E amanhã, aqui no Correio do Povo, nós vamos conversar sobre as projeções para o agronegócio em 2021. Este debate ele está, além do canal do Correio do Povo no YouTube de hoje, também está no Facebook e no Twitter. Além de mais, o áudio do debate, como dos outros dois, que já citei, também está na íntegra em um podcast que vai ao ar logo depois do encerramento desta conversa aqui. E esse podcast pode ser ouvido a partir do nosso site, por exemplo, né? E também nas outras plataformas de streaming de áudio, aí, como o Spotify, né? E outros, né? Da Apple, por exemplo, né? Enfim, há vários formatos de se acompanhar essa conversa, né? Além dessa ao vivo com quem está participando aqui e também dos áudios em programas de streaming, plataforma de streaming. Nós estamos num formato híbrido hoje. Nós estamos aqui, temos um participante no estúdio, o João Francisco Wolff, que é vice-presidente da FEBRAC. Está aqui também acompanhando a nossa conversa aqui, o João Miller, que é diretor comercial do Correio do Povo, e eu, Telmo For, que sou diretor de redação do Correio do Povo, que sou o mediador da conversa. Online estão participando o Zilmar Mussali e o Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul. O Zilmar Mussali é diretor executivo do Cicadegs. Nos próximos minutos também ingressará na nossa conversa o José Arthur de Abreu Martins, que é subsecretário de Agricultura do Estado. Como eu já havia apontado no início, a nossa temática é sobre a carne brasileira. E para isso, nossa equipe da Editoria de Rural, que está uma parte lá no parque, acompanhando presencialmente também todos os eventos que acontecem no Parque de Exposições Assis Brasil, elaborou uma pauta que eu vou começar aqui lendo para os amigos uma introdução a respeito do que vamos conversar. A carne brasileira vive um momento de grande demanda no mercado internacional. No final do ano passado, a China ampliou suas importações, motivada pelo surto de peste suína africana, o que impactou na cotação do produto no mercado interno. Em 2020, os embarques de carne brasileira seguem em alta. No primeiro semestre deste ano, as exportações brasileiras de carne bovina in natura e processada aumentaram 9% em relação ao mesmo período de 2019. Os embarques de carne suína cresceram 44% em volume em 2020. Na carne de frango, o desempenho é 1,8% superior no acumulado do ano. Enquanto a demanda cresce, o Rio Grande do Sul vive um novo momento com a retirada da vacina contra a febre aftosa, o que poderá representar a abertura de novos mercados. Amigos, portanto, o tema é bastante amplo, né? E nós vamos, com certeza, ter que limitar a alguns aspectos dessa discussão. Mas eu vou começar pelo detalhe que foi citado aqui no final, e que é realmente um momento de impacto, porque é recente, né? Que é a questão da retirada da vacina. É recente o último passo disso, mas o Rio Grande vem trabalhando há anos nessa missão, né? Então eu vou começar aqui pelo Wolff, que está presente aqui no estúdio, que vai nos falar, então, a pergunta é válida para os demais também.
qual será o efeito da retirada da vacina contra a febre aftosa no mercado da carne? Sei que a resposta pode ser bastante ampla, mas, por favor, Wolf. Eu acredito que a retirada da vacina pode nos abrir mercados que hoje não existem para nós, né? E são mercados importantes, né? Tanto falando em abates quanto em genética, né? Que são mercados dentro do país e fora do país, né? Então isso é uma situação que a gente é diferente, porque faz muito tempo que a gente está fora desse com vacinação. Existe uma apreensão, existe, mas eu acho que a gente tem que olhar para frente, né? Então isso é importante, o olhar para frente dessa situação e trabalhar para que se abranja mais mercados do que já o da China. Então são mercados importantes que tem para ir, né? Como hoje já tem o mercado hoje do gado em pé, que é um mercado muito importante para o produtor rural. Então são mercados que a gente pode, quanto mais abrirmos, né, isso nos faz crescer e criar mais força, mais alicerce para o produtor, né? A gente não fica preso a mercados restritos, a mercados mais pobres. A gente pega mercados mais ricos, mercados mais poderosos que sempre, mas vão ser coisas que hoje é a vacina, amanhã vão ser outras coisas que vão nos exigir. Não vai parar por aí. Essa é a minha mensagem inicial. Entende que o mercado vai as exigências vão se aprimorando, vão hoje crescendo de nível. A exigência inicial era essa. O problema nosso era que nós tínhamos vacina. Então a vacina foi tirada. Qual será o próximo passo? Essa é a minha... Muito bem. Vamos começar agora pelo Mussali, então, na turma que está online. Mussali, qual o efeito da retirada da vacina contra a febre aftosa para o mercado da carne? Bom, depende do que é mercado da carne, né? Para carne bovina, ela não tem assim muito efeito, a mais do que nós já temos hoje, né? Tanto é que existe uma frase feita pelo presidente da BIEC, que é dizer que não é os ganhos que a carne bovina vai ter. Nós temos que se preocupar com provavelmente alguma perda, né? Porque se estoura um foco ou vários focos aqui no estado ou no Brasil, daí sim nós somos cortados de diversos países. Mas não temos, assim, de imediato, notícias que alguns países vão nos autorizar a vender. Acho que fica mais fácil. Especialmente aqui para o Rio Grande do Sul, não adianta nós querer abrir muito mais mercado que nós já temos, né? Porque nós temos... Está dando retorno. Acho que tem alguém entrando nós aí. Nós temos já dificuldade. Perdão, Mussali, só um minuto. É que o José Abreu, o José Arthur está entrando ali. E daqui a pouco eu vou explicar para ele o nível que está a nossa conversa aqui. Mas foi essa a interrupção. Obrigado. Pode prosseguir. Nós estamos prevendo uma dificuldade muito grande até o final do ano para conseguir animais para abate, né? Que está saindo muito animais via exportação, em cima de caminhões, está uma demanda terrível, porque não é normal e é pontual. O Rio Grande do Sul sempre teve o preço do boi mais caro do Brasil. E atualmente nós estamos com o preço do boi mais barato do Brasil. E estão levando de caminhão. É coisa impressionante o que sai de terneiro e animais para abater em outros estados. Esses dias veio o caminhão do Pará buscar boi para abater lá. Então não adianta nós querer abrir muito mercado, nós não temos perspectiva a curto prazo de frigoríficos se adaptarem para pegar listas especiais. Nós temos hoje 5 frigoríficos que exportam, né, para diversos mercados, e outros frigoríficos não temos condições de layout, né, exigido pelos países que importam e pagam bem. Para vender
a varrer para sair do país, o mercado interno fica melhor. Então, não arriscam. E nós estamos muito preocupados com o nosso tamanho do nosso rebanho, né? Mas é o que a gente tem, ele não cresce, eu vou me formar agora, vai fazer 50 anos que eu estou formado em medicina veterinária. Eu me lembro quando eu era estudante, o governo do estado contratou um alemão, especialista em reprodução, e pagou uma fortuna para ele dobrar o nosso rebanho, que na época era de 15 milhões de cabeça. Hoje nós estamos com 14, depois de 50 anos. E gado de corte é 11 milhões e 500. Então, é isso. O mercado da carne bovina, ele não tem muitas perspectivas de melhora para países que pagam bem, né? Esses países muito exigentes. E nós estamos em solidariedade com o setor de suíno, que esse sim vai dar um up muito grande, e o setor das aves também. Então, nós concordamos com a retirada da vacina, é um progresso, é uma coisa que não tinha volta, o Ministério ia fazer, de qualquer forma, a retirada da vacina, nós aderimos, mas para o nosso segmento não vai ter grandes diferenças. Bussari, muito obrigado. Antes de prosseguir nesta rodada dessa pergunta, eu quero dar as boas-vindas aqui ao José Arthur Martins, que ingressou há pouco na nossa conversa por meio online, né? E o José Eduardo Santos, que é o presidente da Asgav, que também está aqui na nossa conversa, que eu já havia explicado aqui para os amigos que participam e para os ouvintes e espectadores, que está num formato híbrido. Nós temos aqui no estúdio a presença do Wolff, né, do João Francisco Wolff, que é vice-presidente da FEBRAC, do João Miller, que é nosso diretor comercial aqui no Correio do Povo, eu que sou o mediador, o Telmo Flor, e além do Mussali, que estava falando, e do Antônio da Luz, que será o próximo a falar. Então agora participam o José Arthur Martins, que é subsecretário da Agricultura do Estado, que está no Parque de Esteio, né? E o José Eduardo Santos, que é o presidente da Asgav. Bueno, o nosso tema é mercado de carne, né? E a primeira pergunta, nós já situamos aqui o assunto. A primeira pergunta que eu estou fazendo na rodada é sobre qual será o efeito da retirada da vacina contra a aftosa para o mercado. E eu vou prosseguir então com o Antônio, por favor, Antônio, a sua resposta para esta questão. Acho que tem alguns pontos bem interessantes nesse debate. Nós vamos começar com a tua pergunta, né? O Mussari já trouxe aqui uma série de outros elementos que eu acho que merecem serem revisados e serem revisados, não, repisados e serem debatidos por nós, mas nessa primeira participação minha, eu vou focar então exatamente na tua pergunta. Eu, honestamente, não vejo muitas vantagens na retirada da vacina. Para a carne bovina, eu não vejo vantagem nenhuma, para dizer bem a verdade. E para as outras carnes, eu tenho dúvidas. Eu tenho realmente muitas dúvidas em relação à carne suína. Quando a gente olha Santa Catarina, nós não vemos que Santa Catarina recebe um preço mais elevado e nem tampouco nos parece que Santa Catarina vende mais por ter retirado a vacina. É bem verdade, sim, que tem alguns mercados que são exigentes da retirada da vacinação, como é o caso do Japão, como é o caso da Coreia, como é o caso do Chile, como é o caso... Tem alguns países, mas quando a gente junta eles todos, né, dá 3%, 4% do que Santa Catarina vende. Então, não me parece... Se fosse 50%, eu até... Bom, vamos tirar a vacina, afinal de contas, é um grande mercado que se descortina. Mas não, são mercados bem pequenos, e quando a gente pega o preço corte a corte, NCM por NCM, nós não conseguimos ver uma vantagem de Santa Catarina perante os demais estados do Brasil, e muitas vezes mesmo, Santa Catarina recebe até um preço menor. Então nós não conseguimos, estamos falando das estatísticas oficiais do país,
as estatísticas, os dados trazidos pelo CSEX. No entanto, a vacinação ela é algo, se nós tivermos um mercado que vale a pena entrar, e se há segurança para retirada, tem mais que retirar, né? Ninguém prometeu que ia mudar o mundo por causa da retirada. Então, se tiver um mercado e que esse mercado vale a pena, bom, tem que tirar mesmo, desde que o Estado garanta segurança, garanta que os produtores podem ficar tranquilos, que nós não teremos um foco de aftosa, que esse problema de fato está solucionado. E quando eu estou falando do Estado, não me refiro ao Estado do Rio Grande do Sul, me refiro ao Estado brasileiro, seja através do governo do Estado, da Secretaria da Agricultura, seja através do Ministério da Agricultura. Aí entrando, a Farsul, ela consultou o seu colegiado, e o colegiado foi claro, foi uma eleição que não foi unânime, evidentemente. O presidente Gedeão, ele entendeu que esse assunto, nós somos Federação da Agricultura, nós não somos da pecuária, da bovinocultura, ou da suinocultura, ou da avicultura, nós somos a Federação da Agricultura. Aonde a pecuária, né, sempre lembrando, às vezes as pessoas falam agricultura, e a pecuária. Não, a pecuária é um segmento da agricultura, né? A agricultura se divide no segmento agrícola e pecuário. Então, quando a gente está falando de agricultura, nós estamos falando de tudo. Então, como nós temos 138 sindicatos que representam produtores das mais diversas pecuárias, atividades pecuárias, o presidente entendeu, junto com a diretoria, de levar o assunto para o colegiado, e o colegiado entendeu que era o momento de acreditar na nossa capacidade enquanto Estado de dar garantia da não existência da circulação do vírus, e com isso ter então a possibilidade de buscar novos mercados. Como economista, eu não me agrada muito a ideia, porque eu vejo sempre as coisas do ponto de vista da relação risco-retorno. E a relação risco-retorno, nas minhas contas, não se paga. Mas, de qualquer forma, é um passo desejável, isso não tem a dúvida. É algo desejável retirar a vacina, mas hoje, mais amanhã, nós teríamos que tirá-la mesmo. Então, se decidiu que pela retirada agora, e vamos torcer que o mercado, que está forte no mundo, e que nós, com uma moeda desvalorizada nesse momento, quem sabe a gente aproveita essa retirada para conquistar, enfim, novos mercados, esses mercados, e que tomara que eles tragam realmente uma mudança bastante grande, embora, honestamente, eu não esteja esperando que isso aconteça. Ok, Antônio, muito obrigado. Pode falar agora, então, o Zé Arthur, a respeito do efeito da retirada da vacina da aftosa para o mercado da carne. Zé Arthur, por favor. Muito bem. Boa tarde a todos, então. Boa tarde, Antônio, Zilmar, o Eduardo Miller e Telmo Flor, não são os que eu estou enxergando aqui na minha tela. O Antônio levantou um assunto interessante. Eu acho que essa questão da retirada da vacina, ela pode ser encarada pelo lado de mercado da carne, né? E pelo lado da sanidade. E na questão da sanidade, e o Miller já conhece uma frase que eu uso há muito tempo, e que não é minha, obviamente: o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Ou seja, no momento que nós estamos retirando a vacinação, o nosso sistema de vigilância agropecuária ele terá que ser aperfeiçoado, redobrado, e, sem dúvida nenhuma, muito provavelmente, os custos dessa vigilância eles são maiores do que, talvez, o próprio custo da vacinação. Então, essa peça da equação ela tem que fazer parte nessa decisão. Provavelmente, né, fez parte dessa decisão. Na questão de mercado, tem aquela história, né? A China hoje está comprando tudo e não está preocupado se o Estado é aftósico ou não aftósico. Então, eu não sei. A questão, principalmente, e volta a questão que o Antônio levantou, na questão da sanidade. A vida inteira, né, a gente como sanitarista, como médico veterinário, buscou exatamente
a retirada da vacina, a extinção, ou pelo menos se buscava isso, né? De acabar com a aftosa, assim como qualquer programa de saúde humana, ele busca a erradicação do sarampo, da varíola, enfim, de outras doenças. Se buscou também vamos dizer, na questão da sanidade, se busca essa erradicação da febre aftosa, que talvez seja um trabalho um pouco mais complicado e talvez até de mais longo prazo. Mas eu acho que tem que se manter essa equação. Até que ponto a retirada da vacina é uma questão de mercado ou ela é uma questão de sanidade? Então, eu acho que esses dois itens têm que ser pesados, né, na decisão, claro, que ela já foi pesada nessa decisão da retirada da vacina. Ok. Prosseguindo, então, José Eduardo Santos, que é o presidente da Asgav, sobre os efeitos da retirada da vacina no mercado de carne. Claro que, no seu caso, das aves aí, né, se tem algum impacto. Mas, enfim, como um player importante do mercado de carne, por favor, José Eduardo, a sua resposta. Ok, boa tarde a todos, boa tarde, Miller, que eu estou vendo aí, Zé Arthur, Zilmar Mussali, Antônio da Luz. Eu acho que é de extrema importância esse debate, né? E eu começo assim dizendo que, claro que a avicultura não é suscetível à aftosa, mas nós temos aí todo um interesse e até a solidariedade com os outros setores, né? E nós encaramos assim de uma forma de que, quando foi necessário, né, se implantou a vacinação e se sabia que não poderia ser eterno, né, ou infinito, ou anos e anos e anos e anos, né? E os debates, então, foram, né, surgindo, já não é de hoje que se discute a retirada, né? E com isso também a evolução toda, né, de vários países no mercado de carnes, né? E o Brasil também buscando cada vez mais seu lugar ao sol. Nesse aspecto também, nós, como somos um setor exportador, né, avicultura, e estamos aí em mais de 150 países, né, também temos uma série de exigências, né, tanto nos acordos bilaterais, quanto as questões voltadas aí à sanidade das aves, né, e sempre acompanhando paralelamente essa questão toda da aftosa, né, porque eu acho que sanidade, quando se discute, né, ela tem que ser um guarda-chuva para todos os setores, né, no sentido de que nós, se tivermos um cuidado máximo na sanidade avícola, com certeza nós também temos que ter na área de suínos, bovinos, outros animais, tudo visando a credibilidade e a imagem da sanidade como um todo. Então é nesse aspecto que nós sim fomos favoráveis à retirada, claro que respeitando os princípios daqueles setores que têm mais ligação com a situação, né, da vacinação, né, e buscando, né, sempre o entendimento para que possamos aí, nesse caminho todo, evoluir. Como o Zé Arthur falou e o Antônio da Luz, eu acho que o compromisso agora é de todos, né? E ele se acentua, a cautela, principalmente, né, cuidados permanentes, né, nessa vigília toda em relação à manutenção do estado sanitário, né, que requer investimento, que requer pessoal, né, disponível, né, que requer ação imediata, né, fugir um pouco das amarras governamentais, que às vezes são empecilhos para que possamos adotar os programas de sanidade que nós temos nos setores, né, e com isso evoluir. Eu acho que nós todos, né, com todos os nossos princípios, com todas as nossas os nossos cuidados com os nossos setores, com a nossa produção, né, com as nossas instituições, né, nós nunca vamos abrir mão de evoluir. E eu acho que chegou o momento, né, de evoluirmos e não abrir mão, né, desses cuidados. Eu acho que tem que redobrar, sim. Eu acho que essa questão de preços e mercados, ela vai se compor agora nessa nova fase, né? Nós vamos ver o que vai vir de vantagem ou não,
e, ao mesmo tempo, vamos colocar em prática, né, tudo aquilo que nós temos aí, de legislação, de orientações dos nossos profissionais e da conscientização dos produtores e todos os setores envolvidos. Então, é nesse aspecto que nós entendemos que seria viável, mas resguardando todos esses cuidados aí que foram citados anteriormente. José Eduardo, muito obrigado pela sua resposta. Nós estamos aqui no estúdio também com a presença do João Miller, que é nosso diretor comercial, e ele tem uma pergunta também para os participantes aqui. Miller, por favor. Bom, novamente, boa tarde a todos que nos acompanham. João Francisco Wolff, que aqui está, nosso José Eduardo dos Santos, alegria vê-lo, Antônio da Luz, Mussali, Dr. José Arthur. E o ponto que eu gostaria de trazer agora para a nossa conversa, o próprio Zé Arthur, há muitos anos, tem falado comigo sobre isso. Eu perguntava, Zé Arthur, carnes de países vizinhos têm mais fama que a nossa? E o Zé Arthur muitas vezes diz, talvez seja um pouco de falta de marketing, José Arthur. Não sei se você recorda disso. Talvez seja um bom tanto a culpa é nossa, talvez da não exploração melhor da qualidade da nossa carne. E a minha pergunta, iniciando justamente para o nosso José Arthur, é como fazer, então, para vendermos a carne gaúcha de uma maneira diferenciada? Como agregar valor nisso, por favor, José Arthur? Olha, Miller, eu vou te dizer que talvez o nosso pouco marketing, realmente, porque a qualidade do nosso produto, e aí agora eu estou sendo extremamente regional, né? Nós estamos falando do produto que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que são as carnes, né, bovinas de origem europeia. Nós não estamos falando do zebu, né, que é a carne não usando a palavra, a carne do Brasil, né? Não vou usar a palavra o resto do Brasil, que eu posso ser mal interpretado. Mas, e se nós compararmos o nosso produto hoje, levando num paralelo, ele pode ser considerado igual ao uruguaio e pode ser considerado igual ao argentino. Se tu fores a São Paulo, numa das grandes churrascarias de São Paulo, ou de Brasília, a carne maior valor agregado, eles vão te apresentar como sendo carne não, isso é um corte argentino, é uma carne argentina, que muitas vezes não é, né? Que pode ser de origem aqui do Rio Grande do Sul, pode ser uruguaia ou pode ser Argentina, até pode ser Argentina. Então, assim, o produto que nós temos, e eu falo produto do Rio Grande do Sul, né? E que hoje exportamos genética, seja do Angus, do Hereford, das nossas raças produzidas aqui, mandando para o Brasil Central e que vão virar lá o produto, né, o que ele chamado cruzamento industrial. Talvez o que esteja faltando aqui, eu digo, a nossa carne do Rio Grande do Sul, e o Miller sabe que eu uso essa palavra, a nossa carne ela tem que ser considerada carne de boutique, né? A nossa carne é melhor, comprovadamente melhor. O Mussali, né, acho que, né, sem dúvida nenhuma, pode comprovar, e outros conhecedores do universo da carne, né, nós temos um produto diferenciado. O que nós precisamos fazer, o que nós temos que fazer é aprender a explorar comercialmente, marqueteiramente, um pouco mais. Eu acho é a minha opinião. Pois não. Vamos agora uma das fontes de toda essa preocupação, João Francisco Wolff. Na sua ideia, vocês na federação, como avaliam essa questão de propagar melhor ou de agregar mais valor ao nosso produto, por favor? Eu vejo eu digo como federação, e como federação, e eu faço parte também da comissão da bovinicultura de Corda Farsul, então a gente trabalha muito esse assunto, e eu acho que nós temos que nos preocupar que tipo de selo nós vamos colocar. Preocupação hoje tem muitos selos. O Zé falou, nós temos ali a questão da carne gaúcha e não sabe marketear. Tem carnes gaúchas muito bem marketeadas aí e muito respeitadas, né? Agora, se a gente puder seguir os bons exemplos e fazer da carne gaúcha
O Dr. Mussali tinha uma bela boutique de carne que o senhor chegava lá, comprava a carne na boutique dele, não tinha carne ruim. Então, é questão de como saber fazer e o que fazer, como propagandear esse seu produto. Né? Então, por exemplo, tem o Zé usou a Angus. A Angus tem um trabalho já desde 2003 feito em cima de gerencial de fora, de empresa de fora certificando. Isso dá trabalho e custo. Né? E como disse um amigo meu uma vez, a gente tem que botar a mão no bolso, e quando botar a mão no bolso não pode ter medo do escorpião, que o escorpião às vezes vai morder. Né? Então, não tem, a gente tem que ter um trabalho bem feito, bem claro, bem cristalino. O doutor Mussali sabe disso, como é que funciona. Né? E aí ter várias, não adianta pulverizar, carne europeia, carne gaúcha, tem que ser carne gaúcha boa. Tudo é novilho. Né? E aquela ali é o geral, vai para carne normal. Não é isso, Zé Arthur, que tu estava pensando em falar? Então não adianta ter não adianta ser várias carnes tudo boa, e não, a carne boa é a carne top. Se você quiser, vai tirar 15, 20, 30% dessa carne top, e o resto é carne de balcão, carne mais barata, é 30, 40, 50, não sei, aí quem entende mais de carne, coisa, é o Mussali, aí é ele que vai falar, né? Passo a bola para ele, que é quem entende de carne mesmo. Vamos ouvir então o Mussali. Mussali, sua análise, por favor. Bom, muito bem. A ABIEC vem há muitos anos, desde a época do Platino de Moraes, que era presidente da ABIEC, fazendo marketing da carne brasileira como um todo em diversos países da Europa. Fazia churrasco nas embaixadas para 200, 300 pessoas. A carne do Rio Grande do Sul, ela é diferenciada porque aqui nós temos as raças europeias, as raças britânicas. Ela tem mais marmoreio, ela é mais gostosa, ela tem mais palatabilidade, tem mais macias. Mas a carne do Brasil Central também não é ruim. Se comparar com a nossa, a diferença nossa é melhor, mas a deles também é boa. E hoje, quem é que está comprando carne? É a China. A China não quer saber se a carne é boa, se tem cobertura de gordura, se tem marmoreio, não quer saber nada. Ela quer quantidade. O que tem, vai. E paga o preço que for. Não importa. Faz o preço. Mas também parou aquela euforia toda que os chineses, porque eles comprando muito e pagando, eles começaram a reduzir o preço, a bloquear o preço que os brasileiros estavam botando nela. O mercado comum europeu, sim, prefere a nossa carne, mas também compra muita carne lá, porque nós não temos a quantidade desejada pelos países importadores. Então, eles compram também do Brasil Central. Mas a raça britânica, especialmente a Angus, que tem um forte marketing no mundo todo, ela é mais valorizada. Ela é muito mais valorizada. Mas não tem a quantidade que precisa. Quando eu tinha esse comércio, que foi citado aí pelo amigo, nós tínhamos até dificuldade de conseguir do fornecedor. Naquela época era um só fornecedor, uma empresa só. Eu, às vezes, passava 1 ou 2 semanas sem ter determinados cortes, porque os animais não eram classificados. Eles têm uma exigência de classificação. O animal tem que pesar 220 quilos, não pode ter mais que 3 anos, tem que ter uma cobertura de gordura. O que não for, cai fora da classificação e não é considerado Angus, né? Com o selo Angus. Né? Então, é isso. Não é que falte marketing, faltava marketing, hoje não falta mais. Nós precisamos quantidade para abastecer os contratos que poderiam ser firmados. Muito bem. O José Eduardo dos Santos, amigo José Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Você comentava que a avicultura exporta para mais de 150 países, certo?
No caso de vocês, como você analisa essa questão da promoção ou de agregar valor também na produção, especificamente na área de vocês, Eduardo? Olha, posso dizer que para nós, por produzir um produto, um alimento em larga escala, né, e que é um produto assim que não tem essa, digamos, essa cultura da carne bovina, que tem os seus preceitos em relação a raças e tudo mais, né, nós temos que investir muito em marketing, tá, para poder alcançar, né, esses mercados que nós atendemos, né, e investir num marketing que foge até um pouco dessas questões, assim, claro que a qualidade é primordial, né, mas um marketing, né, que leve mensagens às pessoas, né, que mexa até com o emocional das pessoas, né, para que possamos ter, né, a visibilidade e aceitação do nosso produto. Eu acho que é de extrema importância, sim, né, e é essencial para que nós possamos manter, né, toda essa cadeia de exportação que nós temos hoje, né? E, além de mais, né, eu vejo que a transversalidade, né, do alimento, né, ela conta muito nos dias de hoje, né? Buscar todas as formas de consumo, de preparo, né, atingindo todos os perfis e níveis, né, da população, né? Então, acho que isso vai ajudar não ajuda só a carne de frango, mas como todas as outras carnes produzidas, né? Nós estamos num novo tempo, né? Estamos mudando, né, a cultura de alimentação das pessoas, né? E eu acho que é essencial, sim, né, buscar um marketing que leve a mensagem da importância da carne, do alimento, né, em várias fases da vida, em vários tipos de pessoas, em vários perfis de pessoas, né, que é isso que vai nos trazer o diferencial. E isso, né, está aí em diversos países, né, até pela questão da evolução hoje da comunicação que nós temos, né? Então, um marketing simples de dizer que a minha carne é boa e suculenta, eu acho que hoje em dia já está um pouco ultrapassado, né? Temos que investir, sim, nessa mudança toda, né? Utilizar a inteligência emocional, né? E buscar um marketing que realmente vá fixar, né, o nosso produto em diversos mercados, estudando as particularidades de cada um e, sim, agregando valor de várias formas, mas buscando, né, atender toda essa mudança e hoje esse universo aí que nós temos aí no mundo da comunicação. Então, eu acho que é essencial, sim, ter esses parâmetros novos de marketing, né, inovador, né, buscar, né, realmente atender várias demandas, né, para poder fixar nossas marcas, fixar o nosso produto, né, variando aí nas questões de qualidade e avanço aí no mercado de consumo. Muito bem, muito obrigado. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, nós falamos em marketing aqui, usamos muito a palavra marketing nesse momento aqui. Na verdade, ela é muito ampla, a aplicabilidade. O conceito é muito amplo, não significa só você ter comunicação, ou como até pouco tempo podíamos realizar encontros. O Mussali nos comentou sobre eventos. Tudo isso está fora hoje do nosso radar pela condição que vivemos aí da pandemia, mas enfim. Antônio da Luz, nesse momento também, então, nós temos um momento muito delicado, até para podermos comunicar em relação à qualidade da nossa carne. Sua análise sobre o tema. Bom, Miller, eu ouvi atentamente cada uma das manifestações. Eu não sou especialista em marketing, então eu me sinto um pouco descapacitado para dar uma resposta como eu gostaria. Mas eu vou levantar algumas dúvidas, né? Quando a gente não tem respostas, a gente renova as perguntas. E respondendo a elas, a gente aos poucos vai formando pelo menos um conceito. Imagina se ao invés da BIEC oferecer carne brasileira lá fora, nas embaixadas, país a país, fazendo esse trabalho de formiguinha que a BIEC fez, a BIEC tivesse feito só para o Rio Grande do Sul.
nós teríamos produto para vender? Quantos frigoríficos nós temos habilitados para exportar no estado do Rio Grande do Sul? Quantas plantas frigoríficas nós temos? Então, se a gente fizer um marketing, digamos que cada um de nós façamos um marketing, botemos um determinado valor para fazer marketing, e o mercado aceite o nosso produto lá fora, em outros países que não só a China, enfim, embora o Rio Grande do Sul exporte para vários países, mas eu pergunto, a gente teria esse produto para entregar? Então, eu acho que a questão do marketing, sim, ela é importante, não há dúvida. Eu só acho que ela não vem antes. Eu acho que há outras coisas que vêm antes do marketing. Nós não temos hoje Bom, nós estamos vendendo animais vivos, né? Que é uma forma de exportação. Nós estamos, porque nunca esquecendo que a indústria da carne é a fazenda, né? A carne está no boi, é ali que a carne é produzida. Ela pode ser, o animal pode ser abatido, ele pode ser frigorificado, ele pode ser desossado, ele pode ser desmontado em partes e pedaços, mas a indústria do boi é a fazenda. A indústria da carne é a fazenda. Então, quando a gente exporta animais vivos, sim, a gente está exportando a nossa carne. Agora, se nós não conseguimos, se nós não conseguirmos dar conta de uma demanda internacional, enfim, do que adianta nós fazermos marketing? Um outro ponto que também me parece relevante, como o marketing ele deriva da experiência, ele deriva da percepção das pessoas perante um determinado produto, ele de certa forma ele precede uma experiência. Eu fico aqui me perguntando, se nós vamos em São Paulo, né, e a gente vê lá uma churrascaria que se gaba de vender carne argentina. Será que, de novo, isso não tem a ver com exportação? Por que o nosso frango, como o Zé Eduardo vinha falando, por que ele é reconhecido lá fora como um produto de alta qualidade? Porque eles fazem marketing? Com certeza. A Asgave, eu mesmo sou testemunha da competência e do trabalho que a Asgave desenvolve. Mas não é só o marketing que eles fazem. Eles têm uma cadeia produtiva voltada para exportar e levam para quase 200 países do mundo. Então, ou seja, não tem selo, ao meu juízo, não existe selo mais importante concedido por a entidade que quiser internacional, mais importante do que eu dizer eu vendo para 200 países, eu vendo para 180 países. Quer marketing melhor que esse? O Uruguai, ele vende para um monte de países. A Argentina vende para um monte de países. Nós começamos a exportar ontem. Essa que é a realidade. Nós começamos a exportar nossa carne ontem. Então, às vezes, para te ser mais valorizado dentro, tu tem que ser melhor, primeiro ser melhor valorizado fora. E nós recém estamos despertando para o mercado internacional. E por que eu digo recém? Porque nós temos um percentual pequeno da nossa produção que é exportada, ainda, percentualmente, e é só olhar a quantidade de frigoríficos que nós temos e a quantidade que nós temos habilitados para exportar. Antônio, eu gostaria de prosseguir com você mesmo na próxima pergunta, que continua nessa senda aí da questão das exportações. Nós temos exemplo recente aqui no Brasil, como o caso do arroz, que evidentemente não foi só por causa da exportação, mas há um conflito que pode crescer a partir da questão do aumento das exportações e o abastecimento do mercado interno. Nós vimos esse problema na Argentina, por exemplo, que vive ciclos de conflitos de preços, inclusive com o próprio governo, de abastecimento do mercado interno, e é um país exportador e teve sua exportação afetada, inclusive, por intromissões do governo, no momento tentando controlar preço, tentando garantir o abastecimento. Essa questão não tende a crescer aqui no Brasil também, à medida em que o Brasil exporta mais, não tende a crescer
o conflito entre de abastecimento interno e das exportações e como conciliar isso para se evitar episódios como o que aconteceu na Argentina, mas que também aqui, de alguma forma, em alguns outros produtos também vem acontecendo. É possível conciliar isso? A pergunta é muito boa, Thelma. Mas eu primeiro gostaria de tirar a Argentina do exemplo, e quero pegar a essência da tua preocupação, porque para mim ela é mais importante e é uma parte muito rica que a gente precisa aproveitar. Por que eu não gostaria de usar a Argentina? Porque o problema de abastecimento da Argentina tem outras raízes. Se o governo brasileiro trancar a exportação, por exemplo, está proibido exportar, agora é só para vender aqui dentro. Mas se além de ele fazer isso, ele ainda começar a controlar preço, como a Argentina faz, ter descontrole cambial, como a Argentina tem, descontrole de gasto público, como a Argentina tem, dar calote em dívida, como a Argentina dá, ter uma taxa de juro absurda, como a Argentina tem, a moeda argentina não serve para mais nada, qualquer dia eles vão para comprar um prato de comida, não tem um carrinho de mão carregando peso, e eles só ainda têm o peso porque a moeda que realmente circula na economia argentina é o dólar, porque se eles fossem que nem a gente, já teria entrado em default há muito tempo o peso. Porque na realidade ele já entrou, né? Mas a economia, eles vão voltar para o Patacon, né? Não podemos esquecer do Patacon, que eles tiveram um passado não muito recente, e eles não aprendem com os erros deles. Então, eu acho que o problema de desabastecimento da Argentina tem outras origens, parecidas com as da Venezuela, inclusive. Então, acho que existe um pano de fundo muito distinto, eu não gostaria de desenvolver a minha resposta num ponto tão rico como o teu, partindo da Argentina. Mas eu vou te dizer como é que a gente vê, como é que a ciência econômica, como é que nós economistas enxergamos esse conflito, possível conflito entre mercado interno, mercado doméstico e mercado externo, tá? Nós não acreditamos que exista esse conflito. Por quê? Porque tem uma figura que é a oferta que a gente chama de disponibilidade interna. O que é disponibilidade interna? É tudo que eu tenho produzido que o mercado interno pode absorver. E da onde é que vem essa questão da disponibilidade interna? Porque sempre, então, é muito mais fácil eu vender carne para ti do que eu vender carne para alguém que está no outro lado do mundo. A gente costuma dizer, é mais fácil vender o meu produto para o cara que está ali na esquina do que vender para o cara que está na outra esquina do planeta, né? Lá do outro lado do mundo. Então, quanto mais eu produzo para exportar, mais eu produzo. Correto? Quanto mais eu exportar, mais eu vou produzir. Mais eu vou produzir. Então, quanto mais eu produzir, mais eu terei de disponibilidade interna. Porque sempre é melhor eu vender para o cara da esquina para o cara do que para o cara do outro lado do mundo. Então, quanto mais eu exportar, mais eu vou ser obrigado a produzir. E quanto mais eu produzir, mais disponibilidade interna eu vou ter. Então, na verdade, não existe um conflito entre abastecimento e exportação. Agora, sendo muito honesto, sobretudo tecnicamente, o que há, sim, é entre preço. Quando nós temos quando nós estamos enjaulados num determinado mercado, e fora desta bolha existem preços que fazem muito mais sentido, é natural que expanda muito a produção, garanta-se o abastecimento interno com facilidade, mas a tentativa de buscar esses preços mais elevados termina também elevando o mercado interno, sobretudo quando nós temos um câmbio, né, desvalorizado, como é o caso do real nesse momento. Agora, desabastecimento não é problema. Preço, sim, a gente sente sim alterações. Ok, obrigado. Então, Mussali, então, como conciliar então o aumento das exportações com o abastecimento do mercado interno, envolvendo, claro, a questão do preço também no mercado interno? Se nós tivéssemos capacidade de produzir bastante no nosso boi britânico,
e exportar essa produção, fazer que nem o Uruguai faz, né? O Uruguai exporta toda a produção e compra carne dos países que é mais barato, para o mercado interno. Nós temos rebanhos aí no Mato Grosso do Sul, com 22, 24, 25 milhões de cabeça. Podemos trazer carne do Acre, do Amapá, de Rondônia. Se nós tivéssemos plantas frigoríficas que fossem capacitadas para exportar para esses mercados exigentes, nós faríamos isso, exportar a produção gaúcha e comprar carne de fora, como se compra sempre, todos os anos, porque o mercado, o Rio Grande do Sul é um país, ele é produtor, ele é consumidor de carne, nós não temos produção suficiente para abastecer a população gaúcha. Nós temos aí o maior índice de consumo de carne bovina do Brasil, e talvez o terceiro ou quarto do mundo, aqui no Rio Grande do Sul, pelo nosso famoso churrasco, que está se definhando, né? Está se definhando por quê? Não está fácil hoje fazer um churrasco, e vai piorar. A tendência é, agora até o final do ano, a carne ter mais um impacto, né? Porque o boi vai subir. Então é isso, né? Acho que consumo não vai faltar, desabastecimento não vai faltar. O que precisar, de traz de fora para completar. Mas, enquanto nós estamos abatendo e não temos reposição suficiente do nosso rebanho, vamos tocando nessa aí, né? Estamos exportando cerca de 100 mil toneladas anos, isso com carne de conserva enlatada. Esse ano talvez suba um pouco por causa da China, né? Nós estamos abatendo hoje cerca de 220 mil bois por mês. Claro que em abril, maio não se abateu isso, se abateu 150, 160 mil. Mas nesse trem que nós estamos indo, e eu não sei até quando vai ter boi suficiente para manter esse número de abate, nós vamos passar dos 2 milhões de abates, esse bem frouxo. Bem, então vou prosseguir aqui pelo José Eduardo. Essa questão do abastecimento e evidentemente do impacto que tem nos preços, né? Como você vê essa questão, José Eduardo Santos? No nosso caso é um pouco diferente. A gente tem uma produção em larga escala e a avicultura hoje exporta em torno de, a nível nacional, em torno de 30%, 35%, né, da produção. Tá? E nós temos aí, então, uma demanda até, digamos assim, um momento de dar uma ajustada na produção em relação ao consumo e todos os efeitos que nós tivemos aí com a pandemia, né? E estamos tendo também um pouquinho de retração aí nas exportações agora nesse período, tá? Mas o setor se mantém ativo, né, no sentido de atender os mercados que nós temos compromisso aí, né, e atender o mercado interno. Né? Agora nós estamos realmente com uma pequena desaceleração aí nos preços internos e, ao contrário, com um custo elevado com as exportações de grãos, que é normal, né? Acho que todo setor tem que aproveitar as janelas que aparecem no mercado, né? E hoje nós temos aí com um preço do milho e do farelo de soja que estão, né, impactando drasticamente aí no nosso custo. Tá? Então, dentro desse parâmetro todo que a gente está observando, o setor tem que fazer a sua lição de casa, sim, né? Fazer os ajustes necessários, né? E cadenciar essa produção que nós temos hoje, né? Já que a exportação teve agora, a nível nacional, né, uma retração. Para os senhores terem ideia, nós, de janeiro a agosto desse ano, né, no Rio Grande do Sul, né, nós exportamos em torno de 452 mil toneladas, né, crescendo em volume em torno de 29%. Mas isso não quer dizer que nós estamos em crescimento, nós estamos recuperando, né, parte do que nós perdemos ano passado, com alguns problemas que nós tivemos, União Europeia, né, alguma situação com a Arábia Saudita, né? Então, tudo isso aí está se revertendo agora, que o setor vem buscando, né, uma recuperação, né? Mas a nível nacional nós temos uma estabilidade.
né? A nível nacional, nós exportamos em torno de 2,8 milhões de toneladas, né? Crescemos 1,8 de janeiro a agosto desse ano comparado com o mesmo período do ano passado, e em receita nós caímos 11%. Então isso mostra que está tendo aí um pouco de interferência, né, com toda essa situação que aconteceu em relação à pandemia, em relação ao redirecionamento, né, das exportações aí de outros segmentos, né? A China, ela vem com sede ao pote, mas ela também sabe negociar com outros fornecedores que são, né, aí concorrentes do Brasil, né? Mas, enfim, o setor tem que fazer sua lição de casa, né? Equilibrar, né? Tentar equilibrar essa questão do custo de produção, né, com a produção propriamente dita, né, para ultrapassar aí as barreiras que nós tivemos esse ano em detrimento à pandemia. Mas há perspectiva, sim, no próximo ano, né, da retomada. Eu acho que fica a nossa proteína como uma alternativa, quando o Dr. Mussali comentou ali que a carne bovina vai subir mais ainda, né, e o suíno está de vento e polpa também, né, em decorrência da peste suína africana na China, né. Então, eu acredito que no próximo ano, sendo bem otimista, a gente comece a equilibrar aí tanto essa situação no mercado interno, né, quanto a exportação. Esse ano ainda nós vamos sofrer ainda com a alta dos grãos e toda essa modificação que teve aí no cenário nacional e internacional. Ok, obrigado. José Arthur, a sua contribuição sobre essa questão aí do abastecimento e dos preços no mercado interno face às exportações. Alô? Está dando uma... Zé. Desculpe. Ok, prossiga. O que eu estava dizendo, Telmo, não é bem a minha área de maior conhecimento, mas essa questão que o Mussali levantou, né, de que o preço da nossa carne, que o nosso churrasco vai ficar mais caro, né, é óbvio que ele não deixa de ser preocupante. Mas enquanto o Zé Eduardo estava comentando, né, sobre as ponderações dele, uma coisa que me chama a atenção, e eu acho que o Antônio da Luz talvez concorde comigo, é que o nosso rebanho ele não aumentou, né? Pelo contrário, até diminuiu um pouco, né? Por N questões aí, o navio, alguns vão dizer, inclusive a questão do abate de fêmeas, mas acho que a coisa não é bem por aí. Mas uma coisa que tem que ser considerada é o aumento da área da agricultura, o quanto a área da agricultura cresceu, né? E o quanto, vamos dizer, o nosso rebanho se manteve, né, no mesmo tamanho. Eu acho que isso, para mim, é um sinal de que podemos estar criando mais eficientemente, né, terminando o nosso gado um pouco mais eficientemente, na medida em que nós estamos numa área cada vez menor, nós estamos mantendo, de uma certa maneira, a nossa população bovina, no caso, né? E agregando alguma qualidade, né? Eu acho que alguém já comentou, tanto os selos hoje, tanto de Hereford como de Angus, né? Como de Devon, né? Que mantém esses programas de melhoramento, eles estão trazendo uma melhor qualificação do produto, né? Como eu digo, numa área que cada vez é menor, né? Em função exatamente do aumento não vou usar a palavra invasão, mas do aumento da área de lavoura, seja principalmente da questão, né? Com isso, os custos de produção também se aumentaram. Então, manter esse equilíbrio, né? E manter essa qualidade que a gente vem, eu insisto que a nossa carne, né, a carne do Rio Grande do Sul, a carne dos rebanhos, né, de raças britânicas ou europeias, eles devam sim ser tratados como carne de boutique. É pouca produção, realmente, em comparação com o Brasil como um todo, né? Mas o produto que nós temos, ele tem que ser, na minha opinião, muito mais valorizado exatamente pela qualidade, né, e aí pela qualidade que é agregada, né, em função da raça.
Obrigado, José Arthur. Prosseguindo aqui com o João Francisco Wolff, gostaria de lembrar uma observação que nós fizemos ontem no debate aqui, em que nós tratávamos sobre o mercado do setor primário em 2020, e eu lembrei que a gente aqui no jornal costuma reconhecer, mais do que afirmar, mas reconhecer que quando uma notícia sobre aumento de preços de alimentos é publicada na página de Rural, ela é vista como uma boa notícia. Quando ela é publicada na página de Economia, é visto como uma má notícia, né? É um conflito evidente, porque tem a questão do produtor e tem o consumidor, e uns querem preço menor, outros querem mais lucratividade, são posturas legítimas, e o problema geralmente é quando o governo se mete nisso, e aí começa, que é o caso da Argentina, por exemplo, que foi citado pelo Antônio, né? Mas, enfim, essa mediação dessa questão, ela se torna necessária no momento em que ocorrem ou redução de produção, ou aumento da demanda. E, no caso, nós estamos tratando aqui da conciliação entre exportação e o abastecimento do mercado. A sua contribuição sobre esse ponto, então, Wolff? Eu acho que o Zé colocou muito bem. A nossa capacidade hoje, ela se multiplica muito bem, que nós reduzimos um pouco a quantidade de bovinos, mas reduzimos muito a área de criação. A nossa área de criação ficou bem aquém, e porque em virtude do aumento de soja, de lavouras de arroz e outros, então, mas qualificamos muito essa criação. Então hoje é um criatório de bovino de bem mais qualidade, a quantidade se manteve praticamente a mesma, os 13, 14 milhões de bovinos, mas uma qualidade bem superior do que já vinha há anos atrás. Então, hoje, o Mussalho colocou muito bem, nós não temos a quantidade, então nós vamos ter que primar cada vez mais o Rio Grande do Sul pela qualidade de carne, né? A quantidade que tu tem no Brasil Central, vamos ter que colocar, vamos ter carnes excelentes para exportar aqui, mas a carne que nós temos de qualidade, aquela carne, vai ter que se colocar a mercado interno, é uma carne mais alta. E senão vai ter que trazer a carne, que, como diz o Mussalho, vai ter que baratear a carne, vai ter que vir carne de fora, e a carne vai ter carne exportada, e a carne top, que vai ter que ter qualidade, que o Miller vai querer comprar na prateleira, é aquela carne com selo das associações de raça, do Devon, do Charolês, da Angus, do Hereford, que tem as raças ali que vão certificadas, a Propampa, a Bagé tem uma. Então, são as que têm as certificações de qualidade de carne. E essas são as que vão ficar na prateleira. Porque hoje o consumidor está cada dia mais exigente. O que não está, vai comprar carne do balcão, ou vai chegar lá no Zé Eduardo, que é o grande mote, que é o frango. É o frango. A gurizada de academia e coisa, eu sempre tenho em casa. Eu sou o maior consumidor de costela do estado do Rio Grande do Sul, e a minha galera eu tenho que sair para comprar pacotes de frango. Vou fazer o quê? Isso é quase uma confissão. Vou fazer o quê? E eu sou o maior consumidor. O Eduardo está contente ali. Eu sou o maior consumidor de costela do estado do Rio Grande do Sul. Compensa um pouco o consumo familiar. Agora, então, são coisas que a gente faz, sabe? Então, tu vai acompanhando a questão de como o mercado vai andando, né? E são coisas interessantes, tu vai vendo. Agora, claro que nós não temos a quantidade, como diz o Mussalho, de tocar toda a nossa carne, vai toda embora. Se quiser, a China entra e compra tudo. E nós vamos ter que mandar vir carne do Pará, da Mato Grosso, de onde for. Porque... Olha, o assunto, como a gente já situou, merece uma tarde inteira de conversa, e teríamos muito o que conversar sobre isso, mas o tempo é limitado, né? E nós temos essa conversa está em diversas plataformas aí que exigem uma certa limitação do tempo.
Então, eu gostaria de agradecer a presença aqui dos amigos, seja presencialmente, como o Wolf, que está aqui comigo, e o Antônio, o Mussali, o Zé Arthur e o Zé Eduardo, que estão nos acompanhando online, né? E convidar a todos que hoje estão ouvindo e participando nos nossos outros canais, essa nossa conversa, para o debate de amanhã, né, que nesta quinta-feira nós vamos tratar de projeções para o agronegócio em 2021. Agradeço muito a todos a participação e boa tarde.